O resultado do primeiro turno surpreendeu a todo mundo e fez com que a bolsa hoje abrisse aí com uma disparada. No vídeo de hoje, então, eu vou discutir um pouquinho sobre os resultados do primeiro turno, o que eu acho que foi positivo, o que eu acho que foi negativo e o que a gente deve esperar para as ações nas próximas semanas. Meu nome é Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos. Lembrando também que eu quero pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal, que ativem o sininho para não perder nada e deixem um like porque ajuda demais o canal e que também comentem o que vocês acharam dos resultados dessa eleição. O que vocês acharam de surpreendente, o que vocês já esperavam. Enfim, comenta aqui embaixo que eu sempre busco ler e responder os comentários dos nossos inscritos. Bom, pessoal, começando então, o que aconteceu aí no primeiro turno? Bom, primeiro que a gente teve que o Lula teve 48,43% dos votos válidos contra 43,20% dos votos válidos para o Bolsonaro. Primeiro ponto, muitos institutos de pesquisa apontavam uma possibilidade de vitória do Lula no primeiro turno, como a gente viu aí, isso não aconteceu. Ainda assim, o número de votos que o Lula teve foi bem elevado, então a gente está aí com 48,5% dos votos, ou seja, ele ficou aí a 1,5% de se sagrar vencedor logo nesse primeiro turno. Mas para mim o que mais foi surpreendente foram os votos do Bolsonaro. A gente via que os institutos de pesquisa davam algo como 39% para o Bolsonaro, e a gente teve aí algo como 43,2% para o presidente. Eu acho que hoje eu, inclusive, participei de alguns calls junto com corretoras, o pessoal comentando sobre o que foi de resultado, o que surpreendeu, o que não. Uma coisa que eu acho que foi muito discutida foi justamente essa parte de que os institutos de pesquisa tiveram alguns erros grandes, e o principal ponto não foi nem nas intenções de votos para presidente. Eu acho que o que mais surpreendeu foram de governadores e senadores, enfim. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente teve o Tarcísio muito à frente do Haddad, que foi muito diferente do que os pesquisa davam. Eu sempre gosto de colocar também que a minha intenção nesses vídeos não é me colocar como pró-candidato A ou pró-candidato B. Eu sempre busco evitar ficar um pouco de fora, evitar tirar a minha emoção de quando eu faço minhas análises e buscar entender um pouquinho o que o mercado vai olhar e como é que a gente pode se posicionar em relação a isso, tá. Bom, a distância de Lula para Bolsonaro foi de 6,2 milhões de votos. Para você ser eleito, você precisaria de 59,2 milhões de votos, então o Lula teve 57,2 milhões de votos, faltou aí pouco mais de 2 milhões de votos para a eleição. Hã, Pensando dessa forma, se a gente pegar os votos que os outros candidatos tiveram, o Lula precisaria converter algo como 25% do voto dos outros candidatos para ganhar a eleição no segundo turno. O Bolsonaro precisaria de algo como de mais de 75% dos votos dos outros candidatos, o que mostra que, assim, vai ter segundo turno, veio diferente do que muita gente esperava. Eu acho que, muita gente esperava que o Bolsonaro tivesse bem menos votos, mas ainda assim, a possibilidade de vitória do Bolsonaro ainda é pequena. A gente está falando aí que ele precisa converter mais de 75% dos votos dos outros candidatos, sendo que a gente tem aí, por exemplo, um Ciro Gomes, que tem ali seus 3%. O Ciro Gomes tem 3,6 milhões de votos. Só com os votos do Ciro Gomes já seria mais do que suficiente para o Lula ganhar essas eleições. E a gente sabe que o Ciro Gomes é um candidato mais de esquerda, mais de centro-esquerda, esquerda. Então, a minha visão é que, por mais que o Lula não tenha ganhado a eleição no primeiro turno, para mim ainda acho que a vantagem dele é bem grande indo para o segundo turno. Aqui eu trago um pouco sobre como é que eram as expectativas dos institutos de pesquisa há 2 dias das eleições. Então acho que esse aqui foi um gráfico que rodou bastante. Para mim aqui onde foi mais surpreendente, a gente viu, por exemplo, IPEC e Datafolha dando 34 e 36% de votos para o Bolsonaro. A diferença entre um e o outro era de 18 pontos percentuais e 14 pontos percentuais, respectivamente, sendo que no final a diferença de fato foi algo como 5%, se não, acho que nem chegou a isso, 4,5 pontos percentuais. Ou seja, os resultados da eleição versus o que os institutos de pesquisa apontavam aí no final da campanha, vieram consideravelmente diferente. E eu acho que a gente pode até discutir um pouco a respeito disso, o que aconteceu, o que não. E eu tenho escutado muito essa discussão nos calls que eu tenho tido com as corretoras. Mas mais do que isso, eu acho que tira um pouco da previsibilidade em relação ao segundo turno. Então a gente vai ter logo mais saindo as pesquisas para segundo turno, e essas pesquisas vão vir com uma credibilidade muito fraca, visto o que eles entregaram nesse primeiro turno.
Na sequência, eu gosto sempre de trazer o estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais sempre foi meio que o fiel da balança, ele sempre foi meio que o centro do Brasil. Então, o que acaba sendo em Minas Gerais acaba sendo um reflexo do que é o resultado da eleição presidencial. E dessa vez não foi muito diferente. Minas Gerais, então, a gente teve Lula aí com 48,3% dos votos, contra 43,6% dos votos para Jair Bolsonaro, muito parecido com o que foi a eleição presidencial, né? Com o resultado da eleição presidencial nacional. Então, para mim, Minas Gerais continua sendo meio que um fiel da balança, e eu acho que ali é onde vai ter muita pressão também dos candidatos. No caso ali em Minas Gerais, a gente teve a eleição do Romeu Zema, que é um candidato do Novo, que a gente sabe que ele é bastante pró-Bolsonaro. Eu não sei o quanto que ele poderia converter de fato para o Jair Bolsonaro, tá? Então, para mim, ali ainda é uma incógnita. Falando um pouco além da questão presidencial, eu sempre gosto de falar que a gente não pode só olhar para a questão de presidente. No Brasil, o Congresso ele tem um impacto bem maior do que o presidente. O Congresso ele tem uma força muito grande no nosso sistema eleitoral. E a gente vê aí que a composição da Câmara hoje, o PL, que é o partido do Bolsonaro, teve 99 deputados, foi a maior eleição, né, vai ser a maior bancada, e é o maior número que qualquer sigla atingiu desde 1998. Então, é uma bancada mais direita, centro-direita, não só a bancada do PL, mas a composição final da Câmara, pelo que eu tenho escutado, pelo que eu tenho visto, é uma bancada mais direita, centro-direita. Olhando aqui a cada partido, né, a gente teve que o PL e o Partido de Direita somaram 273 deputados na Câmara. Quando a gente pega os partidos de esquerda, que aí é a federação do PT, PSB, PSOL, a gente teve algo como 125 deputados, o que é abaixo do que muita gente imaginava. Pelo que eu escutava, a expectativa era de 140, 145 deputados para a bancada desse perfil. O PT em si esperava uma bancada consideravelmente maior da composição da esquerda. Então, a minha expectativa no Congresso é que é uma bancada mais centro-direita. Ainda não seria impossível para o Lula governar esse país, porque ainda temos ali os partidos mais de centro, União Brasil, o próprio PP, que hoje é da base do Bolsonaro, também ele poderia conseguir uma parte ali do PP junto com o Lula. Mas, de fato, é uma bancada na Câmara mais difícil para a esquerda. Quando a gente olha para o Senado, eu acho que ali a coisa está bem mais difícil para o Lula. Então, a gente teve um Senado que teve uma base bolsonarista muito forte. Ou seja, eu vejo que se o Bolsonaro fosse eleito, ele teria uma bancada muito mais fácil para conseguir aprovar reformas. Se o Lula for eleito, ele vai ter uma bancada bem mais difícil para conseguir passar reformas. Quaisquer que sejam pró-esquerda, pró-costumes, enfim, isso não importa muito. O fato é que eu acho que o Lula teria mais dificuldade para conseguir passar seus projetos, quaisquer que sejam. De novo, não acho que seja impossível, porque a gente sabe como é que é o Brasil, como é que é a questão de governabilidade, como é que o executivo consegue captar, junto com com a base, né, com os deputados, votos, mas de fato vai ser uma oposição bem mais difícil para o Lula do que eu acho que foi aí nos últimos governos do PT. Na sequência, a gente pode ver aí que eu puxei de um dos sites de aposta, como é que estão as probabilidades para Lula e Bolsonaro. Então, hoje, o site de aposta está pagando R$ 1,44 para Lula e R$ 2,62 para Bolsonaro. A probabilidade implícita disso é algo como 67%, 70% Lula contra uns 30%, 33% de Bolsonaro. Antes de continuar, pessoal, também eu quero pedir para vocês que nessa quarta-feira a gente vai ter a nossa 11ª live. Eu vou falar um pouquinho sobre mercado e carteira, a gente vai discutir um pouquinho sobre eleição, como é que eu estou me posicionando. Então não percam, dia 5 de outubro, às 20 horas, nossa próxima live. Eu peço para todo mundo aí que participe, que eu sempre gosto muito das lives, onde a gente consegue bater um papo, discutir. Eu acho que essa semana vai ter muita coisa para a gente conversar. Bom, como é que o mercado está reagindo ao resultado dessa eleição? O Ibovespa abriu subindo aí mais de 3%, aos 114 mil pontos. Em especial, as empresas estatais estão tendo uma performance muito forte. Então, o Banco do Brasil aí subindo 8%, logo no começo do dia. É importante lembrar também que as estatais vinham sofrendo aí nessas, 2, 3 últimas semanas por conta da eleição. Eu acho que teve aí uma reprecificação, enfim. Então a gente vê aí o Banco do Brasil dando essa disparada, Petrobras também dando uma boa disparada.
Mas como eu comentei, então isso daqui era até sexta-feira passada, então até sexta-feira passada a Petrobras caía 12% no mês contra uma alta de 1,5% da PetroRio, PetroRecôncavo e 3R caindo 4 e 5% respectivamente. Então a Petrobras vinha caindo muito mais do que as outras empresas de petróleo, mostrando muito impacto aí das eleições. Agora a gente teve, já pegando aí o dia de hoje, né, com essa abertura, a gente está com PetroRio no zero, PetroRecôncavo caindo, sei lá, mais ou menos 7%, enquanto que Petrobras caindo só 4%, ou seja, tirou muito da diferença que ela tinha entre as Junior Oils. Banco do Brasil, a mesma coisa, então até sexta-feira, Banco do Brasil caía 8,5% contra uma alta de 4% de Itaú, uma alta de 1% de Banco Bradesco. E agora, Banco do Brasil no zero, praticamente em um mês, tirando aí um pouco dessa vantagem que tinham os bancos privados. Então assim, de novo, óbvio que o mercado, em especial na questão das estatais, ele prefere muito mais o Bolsonaro, até porque o Lula já deu indícios de que quer interferir em relação à política de preços da Petrobras, de que ele quer ter interferência nas estatais. Então, por conta disso, é natural que o mercado prefira, quando a gente fala de empresas estatais, o mercado prefere o Jair Bolsonaro versus o Lula. Qual que eu acho que é a tendência? Bom, a Tebet já disse que não vai se omitir no segundo turno e pede definição de partidos aliados, então provavelmente ela vai se posicionar muito provavelmente em relação ao Lula, então provavelmente a Tebet vai ir para o campo do Lula. Ciro Gomes adia a decisão também sobre o segundo turno. Eu acho que o Ciro Gomes ele teve uma briga muito forte com o PT. Eu não sei se ele vai de fato declarar apoio, mas assim, meu entender é que a tendência é que esses dois candidatos migrem mais para a centro-esquerda, não tanto em movimento porque, principalmente no caso da Tebet, não porque ela goste do Lula, mas porque eu acho que ela antagonizou bastante com o Bolsonaro ao longo dos últimos anos. E aí, o que, que é a minha conclusão? Bom, primeiro, probabilidade maior é da eleição do Lula. Eu acho que mais do que 70% de chance do Lula ser eleito. Apesar disso, eu acho que a tendência também é que haja uma migração para o centro dos dois candidatos. Eu acho que, em especial, o Lula. A gente deve ver, e eu acho que essa é a parte mais positiva da gente ter um segundo turno. De novo, eu não me posiciono em se eu vou votar em A ou B, isso aí pra mim tem que ter uma visão um pouco mais fria a respeito disso. Mas a tendência é que um segundo turno faz com que o Lula migre mais para o centro, converse mais com os partidos de centro, abra mais espaço para ideias de centro. E eu acho que essa é uma parte muito positiva de a gente ter um segundo turno. O Lula ele não vinha com um programa de governo, então ele não abriu o seu programa de governo. A gente viu, por exemplo, o Lula junto com Guilherme Boulos, Henrique Meirelles e Alckmin na mesma mesa, o que para mim é uma coisa um pouco estranha, porque eles são muito diferentes entre si, ou seja, para mim alguém ali está sendo enganado. Eu acho que o Lula vai ter que abrir um pouco mais o que é o seu programa de governo, o que ele pretende fazer, e isso é uma coisa que eu acho muito positiva. Então, mesmo não tendo vitória de A ou B aqui, eu acho que a questão de você ter um segundo turno faz com que os candidatos mostrem um pouco mais os seus programas de governo, se comprometam um pouco mais sobre o que eles pretendem fazer nos próximos anos. Eu acho que a gente tem um Congresso mais à direita, em especial o Senado. Então, para mim, o Senado vai ser que foi uma casa muito hostil ao Jair Bolsonaro nos últimos anos. Seria uma casa muito mais pró-Bolsonaro nos próximos anos e muito mais hostil ao Lula nos próximos anos. Minha expectativa hoje é que o Lula vai ser eleito, ele vai começar com uma aprovação popular baixa, então eu chutaria ali que a gente vai ter um presidente que vai ser eleito com 51% dos votos. Então, de largada, ele já começa uma aprovação popular baixa, o que é em si um complicador. Ele não pode errar, porque senão já vai começar com uma base popular muito contrária a ele. Ele deve conseguir captar o centro mais fisiológico dentro do Congresso. Ele veio com uma base da esquerda, que é, como eu comentei, PT, PSOL, PSB, Rede, enfim, menor do que ele esperava. Então ele vai ter que fazer mais concessões a um centro mais fisiológico. Por um lado é bom porque diminui a possibilidade de radicalismo, mas a gente não pode imaginar que esse centro-direita no Congresso ele é mais fiscalista, no sentido de que é um Congresso que vai querer pautas mais liberais na economia. Eu não vejo tanto isso. Eu vejo mais que ele vai dificultar uma guinada mais radical, da esquerda.
Mas ainda assim eu acho que é um congresso que busca aumento de gastos e essa é uma parte que eu não gosto. E de novo um Senado difícil para avanço de propostas mais radicais, eu acho que é ali onde vai ter um embate muito grande para o Lula. Então, por exemplo, uma eventual reforma tributária não vai ser uma coisa tão fácil, a depender do que eles vão colocar ali dentro. Bom, pessoal, isso daqui é um pouquinho da minha visão do que foi o resultado do primeiro turno, dessa eleição. De novo, eu nunca busco investir olhando o que vai ser a eleição de curto prazo. Eu gosto de ter uma carteira que é bem diversificada, bem equilibrada, bem balanceada. Já havia comentado que o Banco do Brasil ali nos R$ 38, R$ 39, eu havia aumentado minha posição. Eu acho que continua barato, independente se vier Lula ou Bolsonaro. Se vier Bolsonaro tá muito barato, se vier Lula, para mim, acho que só tá barato. Mas é o que faz parte da minha carteira. De novo, não se trata de recomendação de investimentos. Não se esqueçam, pessoal, também de se inscreverem aqui no canal, de ativar o sininho, de deixar o like e de comentar o que vocês acharam desse vídeo. E de não perder também a nossa live agora de quarta-feira, em que o canal tá voltando com tudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.